tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 25 de abril de 2013, quinta-feira. O verbete é de número 2638. Ele tem 6 páginas, 48 elogios e 22 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 12 máximas. O tema é cosmovisão verponológica. A especialidade é cosmoconscienciologia. Quem redigiu cogniciologia. Agora, quem redigiu o verbete é o nosso veterano professor Pedro. Que número que é esse? 46. Empataram vocês, os dois aí empataram. 46. Vocês estão morrendo de vergonha, de inveja ou de quê? De admiração. Então ela saiu bem. Agora, definição. A cosvisão verponológica é a condição consciencial caracterizada pela neomundividência ampliada do intermissivista lúcido, homem ou mulher, conquistada a partir da compreensão teática, exemplificativa e verbaciológica das verdades relativas de ponta, conscienciológicas, concernentes à evoluciologia e respectivas especialidades paracientíficas. Por isso é que é cosmocogniciologia. A autopensionização polifásica cosmovisiológica. A orismopensionização prioritária aplicada diuturnamente. A maxi-amplitude autopensênica interassistencial. A lateropensenidade parapsíquica, qualificando a transmissão verponológica. A manutenção do holopensene pessoal da mental somaticidade teática através da produtividade intelectual tarística. O megafoco pensênico altruístico. O estudo teórico, as aulas conscienciológicas e os debates tertuliários, fomentando a cosmovisão verponológica pessoal. A assiduidade verbetográfica, o ricochete excogitativo, inevitável entre as verpões. O hábito cosmoético de descobrir, analisar, detalhar, sintetizar e escrever, e a preparação diuturna para a prova geral da conscienciologia, a importância cerebral e paracerebral da sinonimização, que é a sinapsologia, as verpões metafóricas, que é a analismologia, o acograma verpônico, que é a siglologia, a roupagem adequada para a ideia avançada, que é a neologismologia, e a autoconfiança mental somática calcada na autoteaticidade verponológica. A visão geral do cosmos a partir das neoverpões conscienciológicas. O panorama neoverpônico consciencial. O horizonte verponogênico aplicado. A panóptica autoverponológica a favor da taristicologia. A verponologia enquanto nova plataforma da visão do mundo pessoal em detrimento das ideologias intrínsecas, obsoletas, limitadas e cerceadoras da soltura mental somática. Isso aí é da paracerebologia. A constituição constante e consciente da neomatriz intelectual pessoal. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre a taxologia, com 100 tipos de verpões conscienciológicas e respectivos exemplos, classificadas de acordo com o teor, conteudístico predominante, ordenadas alfabeticamente, objetivando contribuir na ampliação da cosmovisão verponológica dos intermissivistas, homens e mulheres. De modo que essas 100 itens aqui, eu acho que todo mundo precisa de ver com calma. Agora, na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Cosmopensionização, cosmovisiologia, cosmovisiólogo, megatares cosmovisiológico e pré-cosmovisão. A frase enfática. A cosmovisiologia verponológica é a especialidade conscienciológica composta, complexa, contributiva e compendiosa da para-realidade evolutiva, assistencial
e cosmoética da consciência. Você desfruta de qual nível de cosmovisão verponológica hoje? Quais medidas vem tomando com o objetivo de expandi-la ainda mais? Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Megacons, megatares, megaverpon, neoconceito, neodefinição. Neoconcepção, neoconstruto, hipersensibilidade, pensenidade, compreensibilidade, parapolimatia, autenciclopédia, intermissiometria, neomundividência, autoverpono neuroléxico e cogniciologia, cosmovisiologia, euristicologia, hermeneuticologia, mentalsomatologia e neuroconscienciologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é escoliologia, o argumento é holodecisiológico. Eu chamo a atenção que esse verbete tem 40 itens mais chamativos, mas agora a conclusão, tem uma taxologia aí, que vale a pena a pessoa ver, com duas enumerações específicas do assunto. Agora, nós temos aí, no questionamento, professor, se a verpon não confirma a existência nem a inexistência do primo pensene, podemos afirmar que ele seria apenas uma hipótese? Não, é hipótese do ponto de vista de saber a estrutura. Mas que existe uma causa primária em tudo, não é hipótese só, isso aí é óbvio, é um fato. Tudo tem causa, então precisa examinar o quê? O problema é que ele não sabe exatamente os detalhes, nem Serenão não sabe. O professor poderia contar um pouco da história do EV, como e quando descobriu a técnica? Não, o EV é coisa muito antiga, vem de vidas anteriores. Esse processo é da época das iniciações. Agora, quem levou isso a sério, levou, né? E guardou o negócio, houve a retenção, que é o meu caso, e de muitos outros. Agora, EV é uma coisa que evoluciona, já usa isso sempre que apareceu por aqui. Recentemente li algo sobre parachakras, e que estão relacionados com os nossos sentimentos e emoções, podendo até nos auxiliar no equilíbrio emocional. Eles existem mesmo? O senhor conhece algo? Ou tem alguma referência que possa dar para pesquisar? Não, eu acho isso tudo besteira. É acréscimo inútil. Pelo seguinte, a energia que manda nessas coisas. E a energia do psicossoma é que é isso. Então, usou energia com processo instintual, você está mexendo com sentimento, com emoção, etc. Agora, o ideal é deixar o emocionalismo e ficar com o sentimento elevado. Professor Pedro, na parafatologia, página 2, 10ª linha de baixo para cima, poderia explanar mais sobre as retrocognições, ampliando, paradoxalmente, a auto-neo-mundividência interassistencial? Sim, a proposta aqui foi, a partir do momento que a gente tem outros parâmetros, e isso pode ser a partir de recuperação de informações do passado, a tendência do nosso campo de visão é aumentar. Só que, de modo prático, se isso diz respeito à própria pessoa, além de você ampliar essa visão de conjunto, você vai ter parâmetros de comparação. Então, você vai poder estabelecer essa comparação, por exemplo, vendo se você continua na mesma linha, se a qualificação da sua atuação ela melhorou ou não, aquelas áreas que você já era, vamos dizer, de algum modo envolvido, interessado, se você continua, se você qualificou esse envolvimento. Então, a cosmovisão, ela tem esse aspecto de você procurar olhar para frente, quer dizer, para onde nós vamos, qual que é o ideal, qual que é o prioritário, mas às vezes, se puder ter o referencial pretérito, melhor, justamente para poder ver o que precisa ser feito, onde foi que a gente deixou a desejar também, para poder completar essas lacunas, né? Logo abaixo, na tecnologia, poderia comentar a primeira técnica, a técnica do estoque regulador de ouvintes, selecionando o público-alvo de assistidos. Sim, é engraçado que só esse ano já perguntaram isso aí para os verbetólogos umas 3 vezes. Essa é uma técnica que está escrita no livro 700 Experimentos, proposto pelo professor Valdo, que tem muita relação com a Verpon.
Porque uma das características da Verpon é incomodar, ela é avançada e ela mexe com aqueles anacronismos das consins e consciex que não querem reciclar, que não querem mudar. E consiste basicamente em você, diante de uma plateia numerosa, começar a falar sobre essas Verpons e aquelas Verpons mais, vamos chamar assim, aquelas mais incomodativas. Então, por exemplo, às vezes você vai começar a falar sobre religião, falando das verdades sobre a religião, sobre a história da igreja, por exemplo, e com isso você vai conseguir, vai afetar várias consins e consciex que a tendência é justamente elas se retirarem da palestra em função desse incômodo que isso vai causar. Outra coisa, outro tema crítico, polêmico, tabu na sociedade é o processo sexual. Se você começa a falar da sexualidade de um ponto de vista mais avançado, da sexomática mais madura, isso também incomoda as pessoas que não têm isso bem parado, bem trabalhado, e elas começam também a se retirar. Enfim, são temas em geral mais críticos, mais, vamos dizer assim, polêmicos, em que se você faz uma abordagem mais consistente, a tendência disso é gerar esse estoque regulador de ouvintes. E com isso você fica com aquelas pessoas que querem, de fato, ouvir o conteúdo que você tem para falar na palestra, na aula, seja lá onde for. Na Fatologia, página 2, terceira e quarta linhas, você poderia nos falar mais sobre a importância cerebral e paracerebral da sinonimização dentro da sinapsologia? Sim, eu vejo que é uma das formas de se ampliar a cosmovisão é justamente através do léxico, né? Através do vocabulário que a gente domina. E uma das formas mais práticas da gente fazer isso é justamente estudar o processo de sinônimos, porque a gente começa a perceber que as palavras elas são assemelhadas no conteúdo e às vezes até na forma, podem ser homônimas, podem ser polissêmicas, e isso modifica a nossa forma de pensenizar. Então, por exemplo, nesse texto da cosmovisão verponológica, na sinonimologia, a gente colocou cosmovisiologia verponológica. Você vê que a gente pegou um veio da especialidade, um processo mais da orismologia. A condição da cosmovisão evolutiva, porque as Verpons, intrinsecamente a elas, têm no bojo o processo da evolutividade, o processo do progresso, da melhoria e assim por diante. O processo da Tares também é um sinônimo, só que você vai mais pelo lado pedagógico, por exemplo. Então, esse raciocínio da gente ver qual é o leito da estrada daquela ideia fundamental que você está trabalhando e aquelas ramificações que ela pode gerar, isso ajuda a compreender mais essa ideia central. E com isso a gente tende a ajudar mais as outras pessoas, porque expande a nossa possibilidade justamente de vocabulário, de acesso, do colóquio e assim sucessivamente. Na Parafatologia, página 2, sétima e oitava linhas, como fazer o download deste background mental somático, paragenético, sustentando assim as possibilidades cosmovisuais da consim sempre aprendente? Eu acho que é investindo no autodidatismo, porque a pessoa que vai estudar aquilo que ela gosta e ela mantém esse estudo, ela tem essa motivação, isso deve ter uma raiz. Se ela não sucumbe ao processo dos condicionamentos intrafísicos e mantém isso, ela vai começar a acessar esses ramos do conhecimento que ela já teve, de algum modo, algum envolvimento, e ela vai ter essa motivação. Só que esse estudo, por si só, se ficar só no processo teórico, ele tende a não caminhar muito, primeiro porque ele tende a ser um processo mais egóico, a pessoa está estudando porque ela gosta. Então, se ela consegue colocar um cunho mais assistencial, um cunho de doação, por exemplo, escrevendo verbetes, por exemplo, levando isso para uma sala de aula, a tendência dela vai ser atrair também consciex interessadas nesse assunto, interessadas em ajudar na transmissão desse conhecimento. E aí, se puder dar justamente o toque, a contribuição, né, o tempero conscienciológico, evolutivo do processo assistencial com o nosso enfoque que a gente procura dar, isso tende a se qualificar ainda mais. Então eu vejo que o segredo é unir, fazer a convergência dessas tendências pessoais que a gente traz do passado, atualizando com o processo do curso intermissivo. E aí há uma tendência desse download se processar de modo mais eficiente, né? Na Sindromologia, página 3, qual o tratamento da síndrome da baixa autoestima mental somática?
Eu não vejo outra saída a não ser tentativa e erro e insistência, insistência, insistência. A pessoa tem que escrever. Eu acho que hoje a gente dispõe, a gente sempre fala isso aqui, né? Dispõe de um, vamos dizer assim, um teatro terapêutico, que é a apresentação dos verbetes. Eu acho que ele já vem curando muitos males, junto com o processo da docência, mas aqui há uma concentração maior dessa condição, em função da transmissão online. Então isso, a pessoa tem como comparar-se, ela tem como assistir às próprias aulas depois e ver aonde foi que ela, de algum modo, errou ou não foi tão assistencial, poderia ter sido mais clara, poderia ter dado um exemplo mais qualificado, e isso tende a fazer essa reciclagem, ela tende a mudar o seu perfil, se motivar, e aí ela tem como fazer essa progressão cada vez maior. Então eu vejo que é tentar passar o gargalo. Não adianta escrever um verbete de tempos em tempos. Eu acho que ela tem, e por isso a gente coloca aí a condição do ciclo, na ciclologia, do ciclo autoverbetográfico propiciando a colheita de neoverpons. Ou seja, tem que ter um certo número de trabalhos escritos para a pessoa sair dessa síndrome, para ela começar a pegar gosto pela coisa, para ela entender por que as pessoas que escrevem gostam tanto, e aí ela se inserir nesse meio e aprender com os próprios erros e fazer essa colheita nos próprios escritos. A gente está vendo agora, eu e o Adriano estamos chegando nos 50 verbetes, né? Então, quando a gente olha para os próprios verbetes, a gente vê que tem muita ideia ali que pode virar novos verbetes, novos artigos, novas aulas. Então, isso é motivante para se continuar e justamente fazer o tratamento dessa síndrome. Ao verbetógrafo, solicita esclarecimentos a respeito do 10º item da sinonimologia, ou seja, o termo orismo-penserização. Isso aqui é solicitação, requisição. Em 3 vias, né? É uma moção que foi feita aqui. É interessante que esse verbete que eu estou defendendo hoje é o terceiro de uma linha, e o primeiro deles foi justamente esse orismo-pensenização prioritária. Se você tiver interesse, você pode pegar. E o que significa isso? Os orismo-pensenes são aqueles pensenes relacionados à orismologia, ou seja, as definições terminológicas ou as definições de ciência, a definologia científica. Então, a orismologia é interessante porque você vai estar trabalhando com um processo de delimitação, de definição, isso envolve discernimento, saber fazer, saber delimitar, de um processo mais avançado que é o processo assistencial imposto, envolvido na ciência. E quando a gente fala de orismo-pensenização prioritária, a gente está querendo dizer que é a ciência da conscienciologia. Então, são aqueles construtos mentais, são aqueles neuroconstrutos, aquele processo, aquelas ideias relacionadas às verpons que nós dominamos no nosso dicionário cerebral. Então, quanto mais nós fizermos esse malabarismo, essas acrobacias mentais somáticas com essas ideias, uma coisa tende a reverberar na outra, e o efeito disso é que a gente tende a pensenizar melhor, mais rápido e até mais avançado, porque nós vamos começar a evocar padrões similares. Como a gente estava comentando, as consciex relacionadas ou interessadas ou que têm algum know-how sobre isso, elas vão começar a aparecer e inspirar. Então, em função disso, em função dessa ideia, depois eu escrevi o segundo verbete relacionado, que é o dicionário cerebral verponológico, que é justamente a quantidade e a qualidade dessas verpons que a gente já domina. Ou seja, você ouve falar de uma ideia, de uma verpon, e você sabe o que ela significa, você é capaz de falar sobre ela. Nesse verbete da orismo-pensenização, se não me engano, a gente colocou lá 50 ou 100 verpons para a pessoa ver quantas que ela domina, quantas que ela sabe o que é, qual o nível de entendimento e compreensão que ela detém desses assuntos. Isso tudo eu vejo que é um grande investimento, na realidade, não só para agora, não só para o processo assistencial, pedagógico que a gente vem fazendo nas itinerâncias e aqui também no tertuliário, mas principalmente para substituir ou qualificar ou depurar a nossa matriz mental. A nossa matriz mental, quer dizer, o molde que a gente usa para enxergar o mundo, enxergar as pessoas, entender a nossa ideologia que a gente traz do passado, ela, em geral, ela vem contaminada com os processos emocionais, filosóficos e políticos aí ao longo da história.
E ao fazer esse processo de insistência no entendimento cognitivo dessas verpons, nós vamos estar justamente substituindo, qualificando, melhorando essas ideologias, esses ismos todos que existem aí ao longo da história e que nós fizemos parte de algum modo, né? Em parafatologia, 8ª e 9ª linhas de baixo para cima, poderia aprofundar a vivência do estado vibracional tríplice, limpando as redes neuronais? É interessante porque tem relação. A gente estava falando do estudo teático, né? Você não só estudar do ponto de vista do autodidatismo, mas procurar transmitir essas informações novas. Mas para isso também existe essa contraparte. O que vai ajudar nisso é essa contraparte energética. E esse EV tríplice também é uma verpon que o professor Valdo trouxe, que é, além do estado vibracional que a gente já conhece, a pessoa ser capaz de dominar o arco voltaico e o processo da mega-euforização, que a gente vai ter, inclusive, mais tarde. Então, o professor, o EPICOM, a pessoa, o verbetógrafo, que tem já alguma desenvoltura maior, algum domínio um pouco acima da média do processo emocional, a tendência da efetividade da transmissão verponológica tende a ficar mais acentuada, ele tende a fazer mais desassédio, ele observa a repercussão, por exemplo, daquelas ideias que ele está colocando na plateia e na paraplateia, ele começa a perceber a insurgência, vamos dizer assim, a inspiração, o processo da lateropensenidade dos amparadores, às vezes inspirando determinadas ideias que visam atender determinadas consins e consex que estejam no ambiente, enfim. Ele começa a casar o processo que a gente fala muito no SCP-2, o processo do holochakra, né, ou do energossoma, com o processo do mental soma. Então, isso eu vejo que é uma das sínteses que a gente pode ter na condição assistencial em termos de desassédio. Em parafatologia, penúltima linha, poderia, por gentileza, ampliar o significado da transverponologia? Sim, as verpons são as verdades relativas de ponta, e as transverpons são as verpons transcendentes, são aquelas verpons que são mais avançadas, aquelas que, vamos dizer assim, de algum modo fogem ao padrão habitual. Então, em termos de exemplo, existe até um verbete, você pode pesquisar, existe uma listagem grande sobre isso, mas só para dar um exemplo, quando a gente fala em OFIEX, por exemplo, Oficina Extrafísica, né, de Assistência, essa é uma transverpon, é uma ideia que no seu bojo ela é muito complexa, ela é muito avançada, ela não é para qualquer um. Então a gente pode considerá-la como sendo uma verpon transcendente, mais avançada mesmo. Professor Pedro, qual a sua experiência com a neomultividência cosmoética? Poderia exemplificar? A experiência, eu vejo que é o fruto desse tempo todo que a gente está voluntariando na conscienciologia. Porque essa neomultividência é o modo como a gente enxerga e analisa e principalmente interpreta os acontecimentos do mundo, os fatos e os parafatos. E hoje, podendo comparar com uma vida que eu tive no século XIX, a gente vê como era pequeno, como era tacanho, como de algum modo era limitador, ou limitante, ou limitada, essa visão que a gente tinha em função principalmente da falta do parapsiquismo. Então, com o curso intermissivo e com a chegada mais cedo na conscienciologia e tudo que a gente vem, de algum modo, tentando priorizar, hoje a gente observa que essas interpretações elas tendem a ficar mais qualificadas. Por quê? Porque o número de variáveis aumenta, porque existem variáveis que a gente não considerava antes. Existe o processo, por exemplo, da cosmoética, do domínio parapsíquico, o processo mesmo das verpons, tudo isso entra nesse jogo de análise que antes, eventualmente, a gente não tinha acesso ou não priorizava. Gente, eu queria dizer para vocês que nós estamos completando 256 neoverbetógrafos com 664 verbetes. Comigo nós somos 257. Então, a metade já foi para o espaço, dos 500, tá certo? Outra coisa, aqui está a revista Adolescência. É de Portugal, e quem me manda sempre é a Alicia Pinheiro. E nessa edição aqui, tem 3 trabalhos dela. A crise de identidade,
puberdade, como eles e elas são diferentes, a chegada de um filho inesperado, como lidar com a gravidez precoce. Tudo tem muita explicitação, com fotografia e tudo mais. Essa revista portuguesa, eu não lembro de nada do Brasil tão bom. Ela é muito boa. Quem quiser ver, está aqui. Vale a pena ver. Adolescência. Impressionante essa edição aí. Agora, gente, eu estou aqui com a Escola de Atores e Companhia Vida é Sonho. Vocês sabem que existe aqui em Foz essa situação. A Evelyn me trouxe aqui uns convites para eu ir lá, que vai ter aqui As Mulheres, baseado na obra do Chico Buarque. Vai ser dia 27 e 28 desse mês, quer dizer, depois da manhã. Agora, às 20 horas, que tem lá o processo. Agora, o teatro aqui vai ser lá no Boulevard, né? Agora, é muito interessante aqui os dados que tem da companhia, tudo que ela me mandou aqui com detalhes. É um verdadeiro cartaz do assunto. De modo que vale a pena a gente ver o processo teatral em Foz, que está crescendo, né? É a Escola de Atores e Companhia Vida é Sonho. Ela é na Avenida das Cataratas, na Vila Yolanda, e agora eles trabalham lá na Sala 10, no Iguaçu Boulevard. A Evelyn, é a Evelyn Magueta, é a diretora artística, ela esteve aqui comigo. Agora, o Fernando Monteiro, que é o ator, produtor e assistente geral. E o Jader é o representante comercial deles, a história toda. Agora, tem cartaz do processo todo e tem também os ingressos. E mandaram 2. Eu vou conversar com a Graça se a gente pode ir lá. Agora, depois da manhã... Hein? Eu e Pedro, a gente já viu essa peça. Tem um aluno meu da universidade que é ator nessa peça. A maioria são jovens, atores todos são adolescentes. Agora, tem gente nossa no meio, então, aqui? Não. Não, da Conscienciologia não. É tudo universitários e gente jovem, né? E a peça Mas é interessante, bacana, né? O bem negócio legal. é muito interessante. Vale a pena assistir, sim. É muito boa a peça. Agora, ó, outra coisa que eu queria falar para vocês. Aqui nós temos a memória da reunião da missão congolesa que teve aqui. A memória tem tudo quanto é detalhe junto ao Itaipu. E tem uma série de fotografias. Em 3 fotografias aparece a Malo aqui. Então a Malo é que fez o seu serviço lá com esses congoleses, francês, etc. Tal, explicitou o negócio, apareceu junto com a turma toda, os papas aí da história aí da reunião africana. Agora veja, isso tudo é a África, né? E outra coisa, a BBC News lá da África está falando, Brasil, Santos Cruz, to Red United Nations and the Congo Mission. Negócio sério aqui, ó. Está tudo aí. O negócio é grande. Uma das maiores que já houve aqui por aqui tudo. E aqui dentro do nosso processo em Foz do Iguaçu. Para receber isso, foi fora de sério. E a Malo estava no meio lá. Senão o povo não ia entender nada, né? Pedro. Pedro. Literalmente. Pedro. Pois Tânia não, Guimarães. Pois não. Eu tenho 3 questões para você. Vamos começar na página Vamos. 6? O item 95. Cobra mais. Item 95. Sim. Ver com essa temperamentológica, a megaconvergência intraconsciencial. Fala um pouco sobre isso. Para mim ficou difícil. Tá. Na realidade, essa listagem, o que a gente procurou mostrar, né? O panorama que nós temos hoje de VERPONs, em termos assim de classificação. Na realidade, essa listagem é bem maior, eu peguei só os 100 para a gente não ficar muito grande. E aí, são já VERPONs propostas, defendidas, debatidas, a maioria delas são verbetes, que foram defendidos aqui no tertuliário, com a predominância dessa abordagem. Então, nesse caso, o processo de temperamento, existem vários verbetes que tratam desse assunto, né? Por exemplo, raiz do temperamento, e esse é um outro, esse mega convergência intraconsciencial, é um verbete que o professor Valdo escreveu e defendeu aqui,
justamente para dar uma ideia geral do que pode ser de mais avançado em termos assim da gente priorizar no nosso processo intraconsciencial. Então existem várias verpons que foram colocadas ali, prioritárias, para que a gente possa fazer esse desenvolvimento. Uma delas, por exemplo, é a condição da desperticidade. É uma verpon, é uma proposta que mexe intrinsecamente com o temperamento. Existem determinados temperamentos que, infelizmente, a pessoa não se aproxima, não vai conseguir atingir a desperticidade numa ou duas vidas. Ela vai ter que mexer mais, vai precisar de mais tempo para ela poder fazer essa análise. E outros não, outros já vêm burilando o temperamento e estão mais próximos, por exemplo, do processo da desperticidade. Tá. O outro é na página, os outros dois na página 2, tá? É na fatologia, primeiro na fatologia, na quarta linha, no final da quarta linha, o acrograma verpônico, siglologia. Fala um pouco, por favor. O acrograma é o processo de listagem de siglas. Então, isso na Conscienciologia nós usamos muito. Existe até um verbete do DAC e um verbete do Otto sobre o processo da siglologia. Então, as siglas são muito importantes, de modo geral, no processo da comunicação e nas ciências também, porque elas agilizam, elas tendem a catalisar o processo comunicativo. E aqui nós usamos muito, né? Então, a verpon, por exemplo, não chega a ser uma sigla, mas já é um processo de reduzido, acrônimo, de composição de palavras. A sigla é diferente, o acrônimo, verpon é um acrônimo, né? Isso, exatamente. É quase um acrônimo, né? A rigor, acrônimo ao pé da letra pega as iniciais e tal. Mas a ideia é a mesma. A ideia é a gente ter também noção no nosso processo neurolexical dessas siglas, porque dependendo do contexto, existem siglas assemelhadas. Então, por exemplo, EC significa energia consciencial, mas dependendo do contexto, a gente pode usar até para a enciclopédia da Conscienciologia. Então, em empresa conscienciológica, conscienciocêntrica e assim por diante. Então, essa maleabilidade nos conceitos, isso ajuda, enriquece o nosso processo cerebral e assistencial, justamente em função do acesso a diferentes contextos comunicativos, né? Entende? Então, eu acho que falando de cosmovisão verponológica, não daria para deixar de fora as siglas. Por isso que a gente incluiu aqui dessa forma. E o próximo é na parafatologia, no finalzinho da segunda linha. O horizonte verponogênico aplicado. Porque quando a gente fala... Horizonte. O horizonte, exatamente. O horizonte, quer dizer... Está na frente. na realidade... depois. Isso. Então é assim, é você olhar e ver nesse horizonte de verpons qual é o tamanho desse horizonte, quanto que a gente domina, qual que é o vislumbre que a gente tem em termos de aplicação dessas ideias. Existem pessoas, vamos supor, que estão começando na Conscienciologia, que o horizonte tende a ser menor por causa de falta de experiência, falta de cognição e até de ambiente para ela aplicar. Pega um professor veterano, itinerante, internacional, o horizonte de bagagem, né, verponológica dessa pessoa que ela vai aplicar tende a ser muito maior. Então, é nesse sentido para a gente poder qualificar e quantificar também qual o número de construtos conscienciológicos que a gente domina e que a gente aplica, tanto do ponto de vista do exemplo pessoal, como do ponto de vista também da docência, da TARES e assim sucessivamente. E por isso que a gente colocou mais em cima na fatologia a condição da prova geral, porque é um aferidor, para a pessoa ver como é que ela está em termos de cognição conscienciológica. Você está dizendo fazer a prova geral da Conscienciologia. Isso. Eu não faço mais não, desde a quinta. Mas eu te convido a mas eu nunca consigo. Eu fico em torno dos 50, 55. Então, mas o bacana é você se comparar e ver, porque apesar de você às vezes ficar no mesmo patamar, você tem que considerar que hoje nós estamos com 2.600 verbetes da enciclopédia. Existem também os do dicionário. Então, vai aumentando o número, né, dos verbetes, da matéria que a gente tem para estudar, e só da pessoa ir lá, se prontificar e participar, isso tudo já indica que ela está motivada a manter esse nível de cognição, sabe? De aferição também. Muito obrigada.
Obrigado a você. Professor, minha filha, meu marido e eu acordamos hoje com muita dor de cabeça e essa permaneceu a manhã toda, mesmo tomando medicamento. Cheguei até a sonhar com uma pessoa da Conscienciologia dizendo que estava com dor de cabeça e eu disse que também estava assim. Quando isso ocorre, no caso, em 3 pessoas na mesma casa, extrafisicamente, podemos estar vivenciando algum ataque extrafísico ou não? Não. O mais comum é que está acontecendo alguma coisa na sua casa. Gás, comida. Às vezes é preciso de ver gás, alguma coisa que está empesteando aí, que está dando a dor de cabeça. Às vezes, por exemplo, às vezes é um processo de comida, de bebida. Às vezes, por exemplo, é alguma coisa que está entrando pela janela aí, de algum gás que tem, em algum lugar que não é dentro de casa. Tudo isso pode acontecer, hein? Pois é, material de limpeza é que dá em muita gente aí. Eu, por exemplo, com material de limpeza, eu tenho alergia, eu não tenho dor de cabeça, mas me dá algum problema. Então, aí eu preciso de ver primeiro e afastar todas as possibilidades físicas do assunto. Porque quando são 3 pessoas dentro da mesma casa, é alguma coisa que entrou lá dentro. É ambiental. Olha bem se tem gás na casa, como é que é. Professor, venho fazendo meus trabalhos energéticos e à noite tento me projetar. Porém, tanto à noite como algumas vezes de dia, acredito que não passo de meio palmo fora do corpo. Como se faltasse alguma coisa para expelir. Qual é a melhor forma de se projetar nesse meio de campo? Existe alguma visualização, sentimento para visualizar? Não, o problema todo é você exteriorizar a energia, ter autoconsciência do processo e insistir. Anota tudo isso e insista, repita as experiências. Repetindo, a pessoa acaba indo para mais longe. Ela sai do quarto, é assim que faz. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que eu recebi uma carta aqui, uma carta que é um negócio enorme, vocês têm uma ideia, impressa, e é uma brincadeira, que é do meu amigo, o Gilberto Jorge, e da Shirley Bastos, que é lá da Elle Magazine. Agora, eles mandaram junto com isso um instrumento de escrita da Montblanc para mim. O instrumento de escrita é uma lapiseira fora de série, sabe? Fora de série. Outra coisa, mandaram também aquela garrafa de alumínio, vocês sabem, a marca suíça, SIG, aquela que a gente guarda que não é igual isso aqui, ó. Então a gente tem que pegar a água e colocar lá dentro, para beber, entende? Agora, só para eu ficar mais granfino aqui, que eles querem que eu fique assim, entende? Mas isso vai dar trabalho, porque tem que pegar a água, colocar na garrafa, aquela coisa toda. Eu vou trazer uma hora aí a garrafa e a caneta, só para mostrar. A caneta lá é Montblanc. Essa minha aqui que eu uso não é Montblanc, essa aqui é outra marca. É Cartier, que é da mesma área. E outra coisa, tudo isso é uma coisa só. As ilhas se encontram lá no fundo do mar. Tudo é a mesma coisa, então. Agora, outra coisa. Mandaram também o sal rosa do Himalaia, que é fora de série. Vocês sabem que é produzido no Nepal e na China. O sal rosa do Himalaia vem de uma reserva natural aos pés da cordilheira. Na era paleozoica, há cerca de 250 milhões de anos, um mar localizado na região foi o responsável pela alta concentração de minerais nessa matéria-prima. Com isso, o produto apresenta propriedade terapêutica, com a melhora da circulação sanguínea. Os 84 minerais naturais encontrados no sal rosa do Himalaia, a cor vem dos índices elevados de minerais, mas é conhecido, curiosamente, como ouro branco. São idênticos aos elementos presentes no corpo humano e também aos encontrados nos oceanos primários do planeta. Diferentemente dos sais industrializados, são cristais e recolhidos manualmente sem sofrer nenhum tipo de refinamento. Ele mandou para mim um pacote. Alguém aí conhece o sal da Himalaia? Eu tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto. Hein? Você conhece, né? Ah, você tem também, né? Então, uma hora nós vamos conversar com a Graça para ver o que ela faz. Tá certo? Vamos ver o que a gente faz com isso. Agora, eu agradeço muito ao Gilberto e a Shirley, toda a carta, todas as brincadeiras e tudo que eles mandaram, e eu vou ver o que eu faço, inclusive com a garrafa fora de série. Agora, eu queria perguntar aqui para o
Laurentino, você tem outro exemplar? Então esse aqui eu posso ficar para a holoteca. Tá bom. Olha, eu quero falar para você que é Syncretism in the West, Pick's 900 Theses. Esse livro do Pico aí é uma beleza. Aproveitando o professor Valdo falando que sem ser esse sábado, o próximo, dia 4 de maio, então, logo depois da tertúlia, lá na sala do EAD, a gente vai fazer uma aula aberta sobre o Pico de la Mirandola. Eu, o professor Arlindo e o professor Laurentino. A gente vai falar sobre o Pico. Muito bom, né? Estão todos convidados aí. Viva a obra dele, fora de série. Dia 4, O sábado. cara era um rapazinho, escreveu isso aqui. Aos 23 anos ele fez essa obra. 23 anos. Vocês estão morrendo de vergonha? Como é que é? Hoje é o dia da vergonha. Sabe, vergonhologia. Você quase faltou aí um negócio, você está falando de Verpon, quase que foi vergonhologia. Eles perguntaram aí hoje. Você chegou a ver isso? Uma palavra que quase parece vergonhologia aqui. Foi perguntado aí, precisa de ver aqui com calma, para ver onde é que está. É transverponologia, é transvergonhologia. Pedro, Pois não. na última linha da página 1, no final, depois segue na outra página, o ricochete excogitativo, inevitável entre os verpons. Podia dar uma geral, por favor? A ideia é que a gente, quando vai estudando as verpons, se você olhar nessa listagem, você vê que existe como se fosse uma sobreposição. Uma verpon tende a bater na outra, ela tende a chamar a outra, ela tende a evocar outra. E deve ser assim mesmo. O conhecimento, ele sempre se assenta em algo que já existe, até para a gente poder compreender essa nova proposta, essa ideia mais avançada. Então é natural, por exemplo, quando o professor Valdo traz lá a transafetividade, a transafetivologia, se a gente pensar na serenologia, vamos supor, já era uma verpon que a gente dominava, também é uma verpon. Então uma bate na outra, a gente começa a fazer cotejo. Então, e assim por diante, a autoabsolutismologia, por exemplo, com autoimperdoamento. Então são verpons que são aproximadas, mas não são iguais, elas têm o seu lugar, o seu espaço, o seu campo semântico, vamos colocar assim, bem delimitado. Então, essa tendência, isso também ajuda no nosso processo cognitivo, no nosso processo sináptico, no nosso processo de expansão da nossa rede sináptica. E do ponto de vista prático, em termos de conjunto, as verpons elas tendem a formar como se fosse uma rede, né? Uma rede interativa. Existe até um verbete que fala sobre isso. Rede interativa de verpons. É um processo que é uma construção, um tijolo ajuda no outro. Então, por isso que é importante quem está se formando no processo tanto de defesa de verbetes como no processo docente, ter esses alicerces, né? Saber essa história verponológica, saber essa história cognitiva da conscienciologia, para entender por que hoje se fala em temas tão avançados como, por exemplo, a transafetivologia. Quer dizer, a pessoa que chega hoje e já escuta isso de cara, às vezes ela pode achar excessivo, deslocado, até ectópico, porque ela não está inteirada justamente dessa história. Então a gente sempre procura orientar para que a pessoa faça essa formação, ou procure pelo menos conhecer e ler as obras mais antigas, introdutórias, para ela poder alcançar isso que hoje a gente está, nesse momento que hoje a gente se encontra, né, em termos de informação, em termos de cognição e de verpons da conscienciologia. E na parafatologia, quinta linha de baixo para cima, os fatores desencadeadores da verponogenia. A verponogenia que a gente está comentando aqui é o processo da gênese das verpons, o processo da criação. Então, o que eu vejo na minha experiência que ajuda a ter ideias novas é você fazer a picotagem, você fazer o detalhamento. De algum modo, você entrar no detalhismo daquela ideia que pode ser, no início, uma ideia não nova, uma ideia
aproximada, alguma ideia que surja da sua experiência pessoal, mas que ao fazer essa dissecção, você vai começar a bater em outros campos do conhecimento, em outras áreas da sua manifestação pessoal, e dali podem surgir essas informações novas. Outra coisa que ajuda muito é o processo da criatividade com associação de ideias. Então, quanto mais a pessoa lê sobre outros assuntos, quanto mais ela souber, por exemplo, outros idiomas, expressões idiomáticas, seja lá o que for que puder enriquecer o cabedal de conhecimentos dela, mais ela tende a fazer essa união e aí ter como resultado um processo novo. Além disso, outra coisa que eu pelo menos procuro fazer é considerar a variável tempo, porque às vezes a pessoa escreve e quer logo publicar, ou quer logo entregar para revisão no caso dos verbetes. Mas se a pessoa puder esperar mais para maturar, fazer essa saturação materpensênica, que é o que eu chamo, fazer você insistir naquilo, revisar, às vezes até, se for o caso, deixar um pouco de lado, pegar outro assunto e escrever, para depois você retomar esse assunto inicial. Em geral, quando eu volto com outras ideias, vamos dizer assim, o processo cerebral já oxigenou em termos ideativos, e aí, às vezes, você enxerga coisas que você não estava enxergando antes. Então, essa calma, essa paciência no processo intelectual, eu vejo que é muito sério. Isso ajuda a gente a ter ideias novas. Então, além daquele verbete que você estava escrevendo, vamos supor, você já colhe ideias para um outro, e, em geral, são ideias mais diferentes, pelo menos tendem a ser mais originais, né? ¿No? A largueza paracerebral funcional, página 2, em parapatologia. Qual que é a linha? Voy. Pode repetir? 11. 11, desculpa. De embaixo para cima. A largueza paracerebral funcional? Isso. Sim, desculpa. Está falando de estar fora do corpo? Está falando, queria saber um pouquinho mais. Pode ser? Aqui a abordagem ela começa um pouquinho antes, só aproveitando a sua pergunta, que vai ajudar a gente a entender. A gente colocou ali a quantidade de variáveis evolutivas abarcadas na hermenêutica pessoal, a amplitude da embocadura mental somática e essa largueza paracerebral. Quer dizer, seja dentro ou fora do corpo, ao tomar conhecimento, ao lidar com determinado fato, o que a gente usa, com o que a gente se vira para interpretar esse fato ou esse parafato, né, estando fora do corpo. Então, o nosso paracérebro, ele depende desses alimentos, ele depende desse processo nutricional que, em geral, deriva da cognição e de um processo de experiência, né, experiência pessoal. Então, você pega um caso prático, você quer analisar a vida de uma determinada pessoa, pega uma biografia. Então, quais variáveis que vão entrar ali para a gente fazer essa análise e poder, de algum modo, ter um saldo? Então, aplicar o conscienciograma, vamos supor, nessa biografia. Então, dependendo do número de variáveis que a pessoa domine, do nível de cognição que ela tem e de experiência nessas áreas, se possível, melhor será, ou mais aproximada do real, será essa análise. Então, a pessoa pode, por exemplo, pegar o temperamento dessa pessoa, desse biografado, né, dessa personalidade, e dissecar o temperamento. Como eram as reações dessa personalidade? Ele era mais extrovertido, mais introvertido? Como que ele era, por exemplo, no ambiente doméstico, no ambiente público, junto com a coletividade, e por aí vai. O processo, vamos supor, assistencial, também dá uma série de possibilidades. Então, essas variáveis implicadas no processo da hermenêutica é que eu vejo que ajudam a pessoa a ter mais racionalidade, a ter mais lógica, a ter mais lucidez perante esses fatos que aparecem para ela. Então, essa largueza paracerebral é justamente isso, o quanto que o paracérebro da pessoa, ele, vamos dizer assim, ele ostenta em termos de cognição. Estou lembrando aqui que o professor Valdo prefaciou o livro do Marcelo, se não me engano, colocou paracérebro portentoso, se não me engano, não é isso? Portentoso paracérebro. Então é exatamente isso. Você vê pela obra que ele escreveu, foi possível se fazer esse diagnóstico em função da erudição do autor ali no caso.
Tudo bem? É nesse sentido que a gente colocou. Em parafatologia, página 2, 11ª linha. Gostaria que explicasse a largueza paracerebral funcional. A gente estava comentando exatamente isso, e o que a gente procurou dar aqui é a gente parar para pensar nisso, e se a gente está, até certo ponto, preocupado e investindo nessa condição. A gente citou aí o caso do Marcelo, que é um exemplo para todos nós, em função justamente dessa erudição, dessa cognição que ele tem. E quando a gente coloca outras variáveis, aqui só para não se estender muito, mas, por exemplo, lembrando da tridotação, quer dizer, além do processo intelectual, a pessoa também ter uma erudição parapsíquica e também ter uma boa desenvoltura comunicativa, isso tudo tende a promover essa largueza, ou seja, essa ampliação paracerebral e funcional justamente em função do fato de ser aplicada a outras pessoas, ao processo assistencial. No DAC, página 19, poderia abordar a autolucidologia? Eu acredito o seguinte: a força de vontade é o combustível da vida. A chama da autolucidez é mantida pelo óleo da comida, da bebida e do sono. As pesquisas mais complexas da conscienciologia são mais prioritárias do que as pesquisas mais singelas da somatologia. Nenhuma doença do seu corpo humano consegue matar a sua consciência. O soma é desativado na dessoma. E a consciência prossegue renascendo nessa dimensão respiratória. O problema é ficar livre dessa dimensão. Mas, para isso, nós temos que dominar tudo que existe aqui, conhecer tudo que está funcionando aqui dentro e que mexe com a gente. Professor, desde o dia que comecei a considerar a ideia de aplicar a técnica de mais um ano de vida, estou percebendo a proximidade e a atuação dos amparadores quase que 24 horas. E desses amparadores, a atuação deles, ontem fui deitar para dormir e começou a ocorrer desbloqueio do meu energossoma patrocinado por eles. Principalmente no lado esquerdo do peito, região do coração, houve várias retiradas e movimentação. Será que tudo isso é um estímulo para aplicar a técnica ou pode haver outras razões para essa aproximação? Não, aí é porque eles estão desenvolvendo você deve estar com muito processo de energia, emoção, etc. Estão mexendo no seu cardio-chakra na área torácica para ver o que ajuda. Você só tem 26 anos, então agora que você está virando gente, eles estão colocando você maduro. Isso é positivo. Professor, visto que a saudade é a carência de uma energia específica, notadamente na vivência do duplismo, haveria a possibilidade de não sentirmos tal carência no transcorrer da vida a dois? Sim, se você está junto com a pessoa, você não sente saudade, né? Saudade é um negócio de distanciamento, que é o que me consta, é isso. Então, se você ficar perto, não tem nada. Eu gosto de ver todos os meus amigos perto, aí eu não tenho tanta... Não dá esse processo. E nem também vai dar os processos do atavismo, nostalgia e outras coisas parecidas, que é consequência disso. É o banzo. Aí. Agora, para você, poderia explicar, em Parafatologia, página 2, 7ª linha, o background mental somático paragenético? E poderia citar uma experiência pessoal extrafísica de cosmovisão verponológica que o marcou? O background mental somático paragenético, eu vejo que, em função dessas pesquisas da seriexologia que a gente está fazendo, essa condição é muito mais comum do que a gente pensa, e às vezes essa vida humana pode não estar demonstrando isso para a pessoa, mas se ela insistir nessa condição, principalmente através do autodidatismo, que a gente comentou antes, por isso a gente colocou aí da consciência sempre aprendente, ela vai começar a recuperar esses cons, vai começar a recuperar essa motivação, e ela vai conseguir priorizar o processo intelectual no cotidiano, na rotina, porque uma das maiores queixas, eu, por exemplo, estou vindo de uma itinerância em que havia muito essa pergunta, esse debate, essa discussão sobre o processo de priorização mental somática, intelectual. E eu vejo que depende muito da decisão, a pessoa tem que querer, e se ela quiser, quando a gente quer, a gente consegue colocar aquilo como sendo o
o prioritário. Mas para desenvolver essa motivação tem que vencer o gargalo, e esse gargalo vem justamente da tentativa e erro. A pessoa tem que insistir, tem que escrever, revisar. Tem muitas pessoas hoje, muitas instituições, muitas esferas na CCCI para ajudar, e em determinado momento ela vence isso e aí passa a ser um modo praticamente contínuo essa condição. Em termos de experiência extrafísica, o que eu vejo é que quando há uma saturação maior em determinadas ideias, por exemplo, quando eu fico muito tempo envolvido com determinado assunto, em geral eu tendo a acordar com algumas ideias mais diferentes, novas, ou associações que eu não tinha feito. A gente comentou aí na teoriologia, a teoria do pós-fácil dos originais, e às vezes é justamente quando a gente faz essa saturação e vai dormir, às vezes até na hora de dormir, que isso acontece. O professor Valdo costuma comentar muito sobre essa condição. Então, para ter isso, eu vejo que é necessário um investimento maior em termos de tempo e profundidade em determinado campo semântico da conscienciologia. Na taxologia, página 4, poderia nos comunicar os itens 7, 21 e 33? Item 7, 21 e 33. Autorrevesamentológica, a cápsula do tempo cinemascópica. Ou seja, se nós pudermos pensar em termos de autorrevezamento, não sei se a pessoa domina esse conceito, né? Mas o autorrevezamento é aquilo que você lança o bastão para você mesmo numa próxima vida, principalmente em termos cognitivos, em termos de obra. Então, de modo prático, é aquele livro que a pessoa escreve e ela vai recuperar esse livro, esses originais, na próxima existência. Hoje nós temos já alguns casos na CCCI em que isso aconteceu. Quer dizer, a pessoa sabe quem foi no passado, sabe o que ela escreveu e já tem acesso a esses livros, a essas informações. Hoje, com a internet, com os sebos virtuais, tudo isso ficou muito facilitado. Então, por aí, a pessoa vê como que ela pensava, em primeiro lugar, o que ela priorizava, qual que era o leitmotiv, vamos colocar assim, o que ela queria para a vida dela em termos de efeito prioritário, aquela linha mestra da vida. Então, tudo isso ela compara com hoje. O que eu quero para a próxima? Eu quero sair dessa vida tendo feito o quê? Quais são as sementes que eu vou lançar para a próxima vida? E aí entra esse exemplo que a gente deu da cápsula do tempo cinemascópica, que é um verbete da enciclopédia, que a proposta é justamente utilizar as gravações das tertúlias como cápsula do tempo, ou seja, como efeito autorrevezamental. Você, na próxima existência, você ou eu, ou qualquer um de nós, principalmente as pessoas que participam mais das tertúlias, nós vamos poder assistir esses vídeos e buscar nos reencontrar, buscar saber quem nós fomos, o que nós fizemos, o que escrevemos e assim por diante. As tertúlias têm um efeito interessante que a gente estava comentando, que hoje, em função dessa gravação, além do efeito autodidático, né, vamos supor, você aprender com os próprios erros, você pode também justamente ter esse efeito prospectivo, você lançar isso lá na frente. E você consegue, de algum modo ou outro, aferir a repercussão das tertúlias pela quantidade de views que tem lá. Então, hoje, tem tertúlias nossas que tem 200, 600, 1.100, uma entrevista que a pessoa deu, vamos supor, 1.100 pessoas ou acessos tiveram ali. Então, com isso, você vai vendo a importância da transmissão online dessas informações. Isso para essa vida, mas principalmente para a próxima. Por isso que a gente insiste, o professor Waldo comentou aí que já são 256, e eu acho que tem muita gente que já poderia ter escrito verbetes e ainda não escreveram. Porque quando houver essa saturação maior em termos de verbetógrafo, ou seja, quando nós atingirmos a meta de 500, há uma tendência da média subir, né? A média intelectual da CCCI vai subir. Então, a gente deve entrar em outro patamar em termos de lógica, de lucidez, de racionalidade, porque priorizando o mental soma, a tendência da pessoa também curar o psicossoma, né? Melhorar e qualificar o cardiochakra. Então, eu acho que vale a pena pensar nisso, não só para essa vida, mas também para a próxima. A outra é a 21, verpom duplológica. Então, os verbetes que a gente selecionou aí, quer dizer, o pentátulo duplista, o díptico evolutivo e o duplismo libertário, são verpons relacionadas à técnica da dupla
evolutiva. O pentátulo duplista são 5 técnicas que o casal pode priorizar visando essa autoqualificação, né, de cada um, mas principalmente o bem comum. Então aí entra o processo de INVEX, TENEPS, desperticidade, processo da UFIEX. São 5 condições avançadas que o casal priorizando, a tendência eles ampliarem cada vez mais o nível de assistencialidade. Então vale a pena olhar esse verbete. E o díptico evolutivo é a escrita a 2, né? Então as obras escritas a 4 mãos, né? Então o casal senta, tem algum domínio, algum know-how em alguma área, e aí eles começam a colocar isso no papel para dividir com as outras pessoas. Então o Moacir e a Rose, por exemplo, o Felipe e a Silvia, tem alguns casais hoje que já têm algumas obras que a gente pode enquadrar nessa condição. E aí a gente pode até juntar as duas verpons, quer dizer, esse casal numa próxima existência, tendo feito isso junto, a tendência deles se encontrarem é maior, né? Se isso for possível, se eles estiverem na condição de consim. Pedro. Então a ideia é essa, o duplismo libertário é justamente a técnica da dupla evolutiva, é a proposta de se formar uma dupla visando a interassistencialidade, visando o processo assistencial. Pedro. E a 33, só para fechar, verpom holobiografológica para antecedência e o efeito da autosserexialidade. Então são as verpons que dizem respeito ao processo da holobiografia. A para antecedência, tudo aquilo que nós fizemos no passado, né? Todo o nosso histórico, toda a nossa herança, tudo aquilo que a gente traz do passado e hoje a gente tem um resultado. Esse resultado se apresenta nos nossos interesses, no nosso temperamento, no nosso jeito de ser, no nível de assedialidade ou assistencialidade que a pessoa tem. Enfim, o modo como a pessoa se manifesta é fruto dessa para-antecedência. E, de certo modo, esse efeito da autosserexialidade também tem relação com isso. Então, são 2 verbetes para aprofundar, a pessoa poderia pegar na enciclopédia, que acho que vai dar mais ideia. 2 pontos que eu queria trazer. Eu utilizo uma técnica quando eu vou de carro para as obras, que é, constantemente eu gravo algumas tertúlias, várias tertúlias no MP3 e eu fico escutando. E isso que você trouxe da gravação e da gente revisitar as tertúlias, eu acho que é um ponto muito sério, porque você entende exatamente como você pensava há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você consegue entender e elaborar e perceber a sua reciclagem, a sua recim. E você tem um processo também sociológico aí, porque você vê a verpom daquela época, o que se discutia naquele momento. Então, em termos de registro histórico, também é interessante para ver quando que determinada ideia foi lançada e aquilo foi discutida, quando que outra, né, tomou lugar nesse sentido de ser mais atual. Então, essa visão ajuda a gente no processo também histórico e social, né? Quem eram as pessoas envolvidas, quem que defendeu mais aquela ideia, quem que se interessou mais, como que ela apareceu, se houve consex que se manifestaram naquele momento, enfim, dá para fazer um estudo também sociológico e parasociológico envolvido nisso. E outro ponto também, além disso, é o Mátrio Pensene, que era, e a evolução disso, como foi caminhando, e durante a apresentação, seja do professor Valdo ou dos verbetógrafos, o quanto as outras pessoas também estabeleciam o link. Então é muito interessante revisitar as tertúlias dos anos anteriores. Exatamente. Esse processo das tertúlias serem essencialmente um processo de debate é muito interessante, né? Por causa disso, dessa participação. As pessoas que também estão estudando o tema, têm experiência no tema, que elas vêm somar. Eu acho que isso é bacana, porque dá esse sinergismo, a gente tende a sair todo mundo diferente, né? E associar também a pessoa, o estilo da pessoa, ao que ela se interessou. Então, é uma visão de conjunto muito interessante. Dá muita pesquisa, muito estudo. E eu queria também que na página 3, por favor, você falasse um pouco a respeito do último ciclo, em ciclologia, o ciclo energético, circuito fechado, esterilização e absorção na autoparasepsia pró-neoverpons. Isso, por favor. A gente comentou sobre um outro viés que o ideal é a gente procurar tentar levar as coisas mais ou menos de eito, né? Então, vamos supor, às vezes a pessoa tem uma facilidade numa determinada área e ela prioriza só aquela área. Então, vamos supor, processo cognitivo. A pessoa é muito boa, intelectual, tem uma leitura grande. Mas, às vezes, há uma tendência dela esquecer a condição energética, porque ela não tem muita experiência, ela acaba naturalmente não priorizando isso. Mas, quando ela consegue fazer essa união, ou seja, antes de estudar, por exemplo, exteriorizar energias no escritório,
fazer um estado vibracional, procurar sondar o ambiente, ela vai começar a ter ideias que ela não tinha antes, insights, associação de ideias. Ela vai ter, às vezes, um tacopsiquismo que ela não tinha, não se manifestava até então. Então, é sempre bom ter essa visão, no mínimo, da tridotação que eu procuro ter, sabe? Se não tem uma inteligência que está, às vezes, muito super ali valorizada, muito hipertrofiada, e outras que estão sendo esquecidas. Então, em função disso é que a gente colocou. Outra coisa interessante é que a abordagem em termos de cosmovisão, eu vejo que ela, intrinsecamente a ela, tem o processo parapsíquico. E às vezes tem pessoas que acham não, que é só um processo cognitivo, de uma visão ampla, como encarar o mundo, uma mentalidade, entende? Mais assim, avançada. Mas eu acho que não, acho que a cosmovisão ela já subentende um approach parapsíquico. Então, em função disso, é porque a gente colocou essa questão da MBE, né, da mobilização básica das energias aplicada à condição das VERPONs. Acho que isso facilita a captação de ideias originais. Okay. Pedro, aqui na página 4, no item 3 da taxologia, você coloca na VERPON analógica, a Primener. E no item 85, na VERPON psicossomatológica, a mega euforização. Queria que você falasse, fizesse um cotejo. Eu pensei que as duas ficassem próximas. Não, é a questão de classificação, né? A gente pegou o viés da analogia na Primener, que a Primener é a primavera energética. Então, foi utilizado um conceito que todo mundo conhece, que é o de primavera, o processo de refrescância, um processo de, até certo ponto, de motivação, de euforia, de leveza, de bem-estar, e aplicado isso à condição energética. Então, por isso a gente usou esse exemplo da Primener na condição da analogia. Ela poderia ser encarada ou classificada do ponto de vista da parapercepção, do ponto de vista até de um processo emocional, isso aí varia. E a mega euforização justamente porque ela, eu pelo menos entendo que a mega euforização, para a gente começar a sentir de fato, o cardio-chakra precisa estar atendido, precisa estar equilibrado, ele precisa estar desbloqueado. Então, é o mínimo. A gente até ontem comentava um pouco sobre isso, que ele é como se fosse um filtro. Se há muito bloqueio, muita dificuldade com o cardio-chakra, a pessoa não consegue alcançar a questão mais avançada dos sentimentos avançados que a mega euforização propõe. Então, por isso que eu fiz questão de colocar ali no psicossoma, na psicossomática. Pedro, obrigada. Okay? Pedro, aqui, você na parafatologia, na linha 12, você fala das retrocognições, ampliando paradoxalmente a auto-multivivência interassistencial. E na interaciologia, você fala da interação neo-VERPON, atual gatilho retrocognitivo. Você pode relacionar esses dois conceitos, por favor? Sim. No primeiro deles, a gente comentou o seguinte, que o aumento da cosmovisão, ele implica você ampliar para os dois lados, quer dizer, para trás, no sentido da retrocognição, e para frente também, no sentido da prospectiva. E se houver a possibilidade de ter informações, né, que a proposta é essa, sobre o passado pessoal e grupal, essa cosmovisão se amplia porque você tem um efeito prático disso. Então, como é que eu me manifestava, o que eu priorizava, com quem que eu estava, que ideias que eu defendia, vamos supor, na minha última vida, e o que eu estou fazendo hoje. Então, isso dá já uma cosmovisão serexológica mínima, porque é só uma vida. E essa condição da interação, o que costuma acontecer? Às vezes, se a gente puder fazer uma eleição, por exemplo, a pessoa pega essa listagem de 100 e vê qual dessas VERPONs ela consegue eleger como sendo a mais prioritária para ela, que chama mais atenção, que ela acha que tem mais responsabilidade, que ela tem mais afinidade. Então, isso ela começa a estudar, pode desencadear uma retrocognição. Às vezes, ela vai entender por que ela é tão implicada com aquela ideia. Então, vamos supor, qual foi a ideia que mais chamou a atenção da pessoa quando ela veio para a conscienciologia? Qual vai ser que ela voluntaria, ou que ela pretende voluntariar? Qual o Mater Pensene das ICs que mais chama a atenção? E se ela fizer o trabalho de casa, quer dizer, se ela levar a sério, se ela fizer essa picotagem, se ela começar principalmente a produzir muito sobre aquela ideia, há uma tendência dela buscar a causa disso, dela buscar a raiz. Você vê no meu caso, eu
olhando esse aspecto do passado, eu vejo que era muito implicado com um processo justamente de cognição, de conhecimento. Então, hoje eu procuro aplicar isso à condição das verpons. Até tem relação com o processo do Pico pela Miranda, já até compararam essas duas personalidades. Então, essa condição sempre mexeu muito comigo, só que era num nível, vamos dizer assim, muito básico, no nível intrafísico, e hoje a gente procura dar esse upgrade. Então, acho que isso é uma técnica até para se buscar essas raízes, né? Essa técnica você consegue chegar na especialidade também. Exatamente. A ideia é essa. Eu fiz, antes de saber dessa personalidade, eu fiz o curso Definição da Especialidade Pessoal e sempre batia num processo assistencial, até em função do AVA, da medicina, do meu temperamento, e no processo de lexicografia, que na época eu estava mexendo com o dicionário de jargões. Então, aprofundando, mexendo nisso tudo, acabamos chegando nessa pessoa. Deixa eu te fazer uma outra pergunta rapidinho. Você tinha comentado antes da questão da matriz mental, que geralmente ela vem mais contaminada. E aí você fala do esforço para criar, né, os verpões, da questão do estudo e tudo mais. Aí você fala que, através disso, você pode chegar numa matriz mental mais limpa. Sim. Com isso, você está dizendo que pode haver recim nessa condição mais cognitiva, né, o sinapse? Eu acho que sim, se houver um processo teático, quer dizer, se além do estudo sério, profundo, a pessoa aplicar isso. Ela fazia um curso para itinerar, ela vir defender um verbete, ela escrever sobre isso, porque isso mexe nos construtos cerebrais, né, nos neuroconstructos. Ela vai pensar diferente. E aí a recim ela tende a aparecer, porque, por outro lado, quando ela tentar fazer isso, quando ela tentar escrever o curso, ou o verbete, ou fazer itinerância, ela vai começar a lidar com as próprias dificuldades. Os medos, inseguranças, receios, e aí ela vai ter que enfrentar. Então, vai ter um processo de ressex, porque ela vai ter que priorizar isso no dia a dia, e um processo de recim que vai aparecer, eventualmente, nessas condições. Né? Okay. Pedro, nessa mesma linha ali da interaciologia, então você colocou neoverpon aplicada, abertura de caminhos. É nessa mesma linha que você pensa? Eu acho que sim. É você pegar aquilo que você fez no passado e ampliar. Achar, né, o seu veio, qual que é a linha que você, de algum modo, tem experiência para falar para os outros. Porque a ideia é mais ou menos essa, é tentar... O inverso seria verdadeiro? Ou seja, você compreende nas verpões, você acha que tem uma neoverpon, aquela ideia que te trouxe para a conscienciologia e tudo mais. Mas a partir do momento que você não vivencia ou não está tendo essa teática, ou por outra, você envereda por outras neoverpões, isso pode também te trazer uma dificuldade para essa... O que você chamaria de abertura de caminhos? Pode. Eu acho que a abertura de caminho é quando a pessoa está bem dentro da ProEx dela. Tudo tende a confluir, ela se sente motivada, ela tem sincronicidades acachapantes que mostram para ela que ela está no caminho certo, entende? A tendência do trabalho é aumentar. E o contrário é isso mais ou menos que você falou. A pessoa que não está nisso, a tendência dela é tentar várias coisas e ela não se achar ainda. Então, para isso, eu vejo que a pessoa tem que ter calma, depurar, ver aonde que ela pode contribuir mais e ali lançar a âncora, pelo menos temporariamente, para ela poder ajudar naquele momento, naquele contexto, e, se for o caso, até permanecer naquele meio, naquela verpon, naquela IC, seja onde for que ela acha que vale a pena. Pedro, aqui. Pois não. Ali na 27, na sua listagem, né, Pedro, na página 4, eu queria entender melhor qual que foi seu raciocínio aqui. Você botou em verpon filológica aqueles 3 itens ali. Sim. Como é que foi esse... É uma pegadinha, porque é filiológica. É de filia. Ah, tá. E aí saiu filológica, né? Deu outra palavra. Você vê que um I dá muita diferença. Então, é o processo das filias. Então, são as verpons relacionadas à condição de filia. E essa tem até a ver com isso que a gente está discutindo. Esse primeiro aí da autodileção paragenética é exatamente isso. Então, quais são aqueles interesses, né, que nós trouxemos do passado e que a gente, de algum modo, pode recuperar para justamente reencontrar a nossa raiz. Mas você percebeu bem porque na revisão passou. Uma outra coisa que eu percebi também foi que na masculinologia e femininologia você fez uma jogada ali, né? O pantólogo, e aí você botou filomática, né? Você não quis repetir isso, ali. O que eu queria, não sei se a gente ainda tem um minutinho, mas depois eu pergunto, quando voltar do... Ok. To be continued. Ele abriu parênteses. To be continued. Então vamos para o parênteses.
Pessoal, boa tarde. Pedimos, por gentileza, desligarem os celulares e não teclarem o computador na hora da mega euforização. Obrigada.
Então, como é que você foi lá? Inesquecível, foi incrível. Me senti um banho de loja energético. Você está sentindo bem agora? Está bem? Ótimo. Tá? Uma serenidade enorme. Pacificação. Ela é uma fera, né, na situação. E você, como é que você foi? Bom, eu senti desde o início uma pacificação íntima muito grande. Senti também o trabalho sendo feito do lado de dentro da cabeça. E o processo de esterilização muito forte também. Né? Você é veterana na história. Também senti bastante trabalho com o coronochakra, frontochakra. Parecia que tinha uma movimentação assim para o alto nessa direção. Tinha um negócio grande aí hoje. Eu notei aí uma série de consciências. Eles não estavam atendendo gente, não. Outra gente. Sabe? Consciências. Agora um monte. Uma porção. Deve ter havido alguma coisa por aí afora. Por isso que eles atenderam agora, à tarde. Entende? Coisa séria. Agora é muita energia. Energia para valer. Você sentiu, né? Eu estou vendo que todo mundo aí é um pouco veterano aqui hoje. Já deve ser de propósito. Esse sorteio, eu admito. Foi um sorteio honesto. Está entendendo? Que é uma turma que está trabalhando. Olha lá, eu estou vendo que tem ali uma turma lá, 2 médicas naquele negócio, e a dona que vê tudo ali. Uma que vê tudo e 2 médicas juntas. Eu não entendi bem, mas vamos ver, né? Gente, qualquer coisa a gente chama vocês, se vocês ajudarem.
Como é que foi lá, Lúcia? Quando eu vim para cá, me deu uma taquicardia muito forte. Mas eu ando com cardiochakra, assim, chego a sentir dor, assim, já tem um tempo. Aí aquela taquicardia bem forte que ficou até o final, mas foi mudando o padrão. Me veio uma ideia de Japão, não sei porquê. E depois me veio uma ideia, assim, de ficar tranquila, de tirar, assim, a minha preocupação comigo e me doar para os outros, entende? E aí me veio de atender milhares de pessoas. E me veio uma ideia... Pois é, mas tem um negócio, vocês estão atendendo hoje. Agora, outra coisa. Eu notei um negócio interessante, isso aí é raro acontecer. Quando eles atendem com CIEX, aumenta a velocidade das intermitências. Você está entendendo? Fica quase que praticamente contínuo, por causa da velocidade. Anda rápido. Você está entendendo como é que é? Porque o processo é extrafísico. Eu acho que vai mais direto, entende? Por causa do processo de energia. Agora, isso não é sempre aqui, não. Agora, dessa vez foi bem claro. Eu estou vendo isso. Agora, esse campo, agora eu notei isso, já estava... O outro campo já tinha aberto o caminho, foi só ligar de novo. E assim, esse negócio do Japão é estranho, porque não é uma coisa que eu penso muito. E aí me veio a ideia, assim, tipo um auditório, mas muita gente, essa ideia de milhares de pessoas, me veio a ideia dos guerreiros de terracota. Não sei. Por quê? Pode ser, né? É preciso saber, né? Mas e você, como é que foi lá? Logo quando eu sentei, eu percebi assim, o campo estava muito forte. E aí, logo que começou, era como assim, fosse uma descoincidência tão intensa que a minha sensação é que eu ia me projetar. E aí eu tive que me segurar um pouco para não sair do corpo. E o que eu mais percebi assim, dentro do processo dessa descoincidência, a ativação muito forte do frontochakra e do coronochakra. E a ideia era que tinha um processo de paratecnologia e de consciência amparadora muito técnica no trabalho assistencial. Essa foi a minha percepção. Agora, o processo é totalmente extrafísico. E você, Patrícia, o que você viu de bom? Quando eu estava sentada ali, eu sentia a Rose Garden comigo. Senti muita energia dela. Ela estava aqui. Mas muito, como se ela estivesse quase está materializada. aqui. Eu sei. E senti a energia do enumerador, e aí depois me veio transmentor, mas eu não vi nada, eu só vi a palavra, transmentor. Eu estou muito desconhecida. Agora, o que eles estão fazendo é trabalho deles lá, é coisa extrafísica. Mas eles agora estão estavam precisando trabalhando de energia, alguma coisa aí. E é agora, é de tarde que aconteceu isso. Mas eles estão reunidos trabalhando. Agora, tem o transmentor no meio, esse povo todo mês. Você pescou bem. É a turma dele. Mas ela estava muito presente, ela estava quase materializada. Não, mas ela está sempre aí quase com a gente, né? Hoje ela está aqui, desde que eu vim para cá, agora está. Então, ótimo, eu estou muito desconhecida. Pois é, mas hoje chamaram aí 3 campeãs de energia aqui nessa história. Quando precisar, você já sabe quem apelar, está na hora. Né? Não, o processo é extrafísico. Agora, eu penso o seguinte, essas consciências, eles pegaram mais ou menos afins. Estão tudo sendo assistido em conjunto. Agora, eu calculo que deve ter, assim... 100, mais de 100, você está entendendo? É um monte delas que eu vi à distância. E continuou, foi o primeiro campo e agora o segundo. Nem sempre é assim. Não tinha nada de processo intrafísico, não, é tudo extrafísico. Então, está tudo certo. Já pegaram vocês de propósito. E viva a rodinha. Ele me emprestou o microfone porque eu vou ter que sair agora, então eu vou fazer a pergunta antes dele. Pedro. Sessão de direitos. Muito obrigada. Pedro, na página 2, em parafatologia, de baixo para cima, 9ª linha de baixo para cima, você trouxe o que a gente conhece aqui, que é a vivência do estado vibracional, né? Mas o que me chamou a atenção foi o fato de você falar depois aqui, ou escrever, limpando as redes neuroniais. Eu queria saber se nessa questão aí das redes neuroniais, se tem algum aspecto mais fisiológico ou anatômico que o estado vibracional vai interferir diretamente. O que eu vejo como o processo pensênico envolve energia,
dependendo da qualidade do padrão pensênico basal pessoal, né, o holopensene padrão, a pessoa pode acumular energias gravitantes também no processo cerebral, né, no córtex. Então, esses bloqueios corticais podem, muitas vezes, eles acontecem em função, às vezes, de uma patopensenidade, de um processo emocional equivocado. Vai ficando mais cronificado. Isso sem contar assédio mesmo que possa acontecer. Então, se a pessoa insistir na condição do EV, e aí a gente colocou o EV tríplice, chamando a atenção para a condição do arco voltaico e da mega euforização, para justamente ver o processo emocional, né? Lidar com isso, trabalhar com isso, qualificar essa condição, há uma tendência dela melhorar. Essa é uma das propostas do curso ECP2, né? Melhorar as redes neuronais e paraneuronais. Então, a energização que é feita é justamente para ajudar nisso, passar aquele speed disk. Mas a pessoa pode fazer isso sozinha através do estado vibracional. E se ela junta a condição da intelectualidade, do estudo, da leitura técnica, tudo isso vai potencializando, faz um sinergismo para ela pensenizar melhor. Ok. Obrigada. Ô Pedro, é mais uma reflexão assim, porque eu vi que lá na definologia você botou na terceira linha a questão da teática, né? E na primeira linha lá da fatologia você botou o estudo teórico. E aí eu fiquei pensando a respeito da paraepistemologia, da teaticologia do processo. Você falou do pico, tinha também, né, a questão do letria, essa cosmovisão, a busca desse processo. É que você vai ampliando o seu conhecimento, mas eu não sei, queria saber a sua opinião a respeito. Você não consegue também ter vivência prática de tudo que você está abarcando. Mas também o interessante é você diminuir o gap teático e buscar vivenciar tudo. Ou seja, como é que fica essa questão? A vivência disso tudo versus uma permanência residual, entende? Da teoria, como é que fica isso? Eu penso que essa teaticidade, ela tem que entrar aí a priorização mesmo. Eu acho que a pessoa não vai conseguir abarcar, senão ela não faz nada e ela não tem, vamos dizer assim, autoridade moral, né, e cosmoética para poder falar. Então, se puder priorizar grandes áreas que englobem, né, ou que demandem um nível de cognição mais ampliado, amplificado, eu vejo que é o ideal. Então, quando a gente fala em determinadas atribuições, experiências ou condições em que naturalmente, espontaneamente, vai demandar essa condição mais complexa, é o ideal. Então, vamos supor, a pessoa virar um professor, como você estava comentando outro dia, né, do professorando. Então, às vezes o domínio cognitivo ali é até certo ponto de menos. Tem que ver o processo parapsíquico, o processo de comunicação, de elaboração mental, entende? Então, são áreas mais prioritárias, que aí entra a condição assistencial, quer dizer, eu vou estudar isso tudo para quê? Se for só para um processo mais intraconsciencial, eu vejo que ainda está egóico. Mas a demanda assistencial, ela pede que eu estude isso, quer dizer, eu saber isso vai ajudar eu ajudar mais as pessoas. Então, aí com isso você consegue diminuir essa necessidade de ter teática em várias condições. E outra coisa é como usar o conhecimento também, né? Então, às vezes a gente vai estudar uma determinada área para poder, às vezes, dar um exemplo, para poder melhorar a transmissão, para você poder fazer um determinado rapport num nível que vai ser só uma chave, uma senha, um acesso àquele grupo, àquela pessoa. Então, acho que tudo isso tem que entrar nessa equação para ver o que a pessoa priorizar. Outra coisa interessante também em termos de prioridade, até estava comentando isso com a Cris outro dia, que é como a gente hoje é praticamente impossível a gente saber muito, saber de tudo, vários campos do conhecimento. Então, essa priorização ela vai ajudar também a pessoa a não se dispersar intelectualmente também. Porque essa curiosidade ela é muito positiva, mas se a pessoa não tiver esse cunho prático de aplicação, né, de escrita, alguma finalidade nisso, há uma tendência da gente virar muito teoricão e teoricona, né? Então, eu acho que a teoria sempre vai ser maior, ela sempre vai, né, predominar, e a teática ela vai ter que vir em termos assim assistenciais. Acho que isso é o que vai comandar aonde a pessoa vai precisar ter experiência, né, para ela poder falar. Ok? Não sei se ajudou.
Aqui em efeitologia, na última frase, o efeito irresistível, penúltima, o efeito irresistível das verpons. Você poderia falar um pouco? Tem um pouco a ver com isso que a gente estava comentando antes, inclusive com o Otto, que há uma tendência desse processo intelectual ele ser atraente, a pessoa ficar mais motivada para estudar. E quando nesse processo intelectual você conjumina a assistencialidade, a evolutividade, que é a proposta das verpons, uma coisa soma com a outra. E aí eu acho que isso é uma das, assim, dos pulos do gato, porque a pessoa ela tende a diminuir esse gap entre a teoria e a prática dela. Quer dizer, além dela ficar muito motivada, ela quer transmitir isso também, porque isso vai contagiar outras pessoas, para elas também poderem entrar nisso. Então, a pessoa que começa a tomar gosto pelo processo da escrita, que a gente estava falando antes, ela, além de tratar a síndrome que a gente estava comentando também, da baixa autoestima, ela começa a ampliar a assistência. Ela ampliando a assistência, ela vai ter mais amparo. Ela tendo mais amparo, a força presencial dela aumenta. Ela vai ter que exercer alguma função de liderança, justamente para ela qualificar isso ainda mais. E aí, com isso, ela vai entrando no processo da evolução. Quer dizer, ela vai se tornar uma mini peça, ela vai entender um pouco mais os bastidores do processo evolutivo e ela vai se ver mais como uma ferramenta, né, um mecanismo, um instrumento dessa condição. Aí, para isso, ela tem que diminuir o ego, o egocídio tende a começar a aparecer a partir daí, porque todo o que vai motivar essa irresistibilidade das verpons vai ser em função justamente do trabalho, né? Então, como a gente estava falando, às vezes a pessoa vai estudar um determinado assunto para atender uma demanda, não só porque ela gosta, mas porque ela sabe que isso vai ajudar outras pessoas. Outra coisa interessante que entra dentro disso é a pessoa, ao descobrir que ela já tem alguma forma holopensênica, né, ou alguma senha, retrosenha do passado numa determinada área, quando ela entra naquilo e vai estudar, ela, inevitavelmente, ela vai estar, além de atualizar o próprio cabedal de informações acerca do processo pessoal, ela vai estar acessando aquele povo relacionado àquela área do conhecimento. Então, vamos supor, a pessoa escreveu, aquilo ficou, influenciou uma série de outras pessoas, gerou o que a gente chama na conscienciologia de prole mental somática, quer dizer, deu filhotes, e hoje você sabendo disso e você atualizando aquele conceito, há uma tendência, com a participação dos amparadores, dessas consegues serem resgatadas, delas aparecerem, delas, de algum modo, participarem também desse debate. Então, isso é muito interessante porque é uma prévia daquilo, daquilo que a gente chama de colheita intermissiva. Então, ao invés de esperar dessomar para a própria pessoa ajudar e virar amparadora dos leitores, né, das próprias obras, com a tenepse, com a itinerância, com os verbetes, enfim, chegando, se possível, na UFIEX, isso tudo tende a se potencializar. E aí a nossa vida não fica mais com lacunas. Quer dizer, eu não escrevo um verbete aqui, faço minha tenepse acolá, dou uma itinerância, entende? Assim, que não tem tanto a ver. A gente começa a reunir tudo isso num contexto só, e aí ganha outra, né, outro tempero, ganha outro sabor, a pessoa fica mais motivada para continuar. Tá ok? Pedro, cabe mais uma pergunta? É pois Elisa não, aqui sim. no D. Pode falar. É assim, é na página 3, a sindromologia, o tratamento da síndrome de baixa autoestima mental somática. Como que seria isso? O que a gente estava comentando que eu procurei fazer comigo, é você escrever, de algum modo você escrever de modo mais continuado. Então, os verbetes hoje dão essa oportunidade para a pessoa vencer essa síndrome, porque existe uma estrutura que ajuda. Então, no começo, às vezes a gente não tem o hábito e às vezes a pessoa desmotiva com o retorno das revisões. Mas se ela levar isso a sério, encadear um com o outro, e por isso que eu escrevi um verbete chamado ciclo autoverbetográfico. Quer dizer, tem aquele verbete que você está escrevendo, aí tem um que você já mandou para revisão, tem aquele que já foi eleito para você defender naquela semana e tem aquele outro que vai ser o próximo que você já está tendo ideias. Então, você tentar coordenar mais ou menos essa produção ajuda nessa superação, porque você vai motivando. Quando vai saindo e vai publicando, isso vai te motivando. E aí você tende a vencer essa síndrome. Você vai entendendo mais como você funciona na produção intelectual. Então, eu vejo que a saída é a verbetografia mais acessível, né? Tá ok, obrigada. Okay?
400 verbetes da sua Okay, parte para obrigado. começar. Tá ok? Eu quero dizer a você que amanhã é dia do Otto, tá? Tá certo? Técnica da escansão. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 70 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 20 online. Os recados são da Cadídia sobre campo para pesquisa interassistencial, a Nilma sobre o Congresso de Intermissivistas, a Josiele sobre o Conselho dos 500, a Laís sobre a Escola do Parapsiquismo e a Vivian sobre o lançamento do livro do Acoplamentário. Agora com vocês, Eliana, com o programa Amigos. Boa tarde. Todo dia a gente está aqui, né, para lembrar para vocês da importância de vocês serem amigos da enciclopédia. E daquele amigo que já está com a sua assinatura vencida, e infelizmente são muitos desde o início do ano, a gente pede, né, solicita que avalie com cuidado e volte a ser amigo, volte a ser um mecenas cosmoético da Enciclopédia da Conscienciologia. Você que é teletertuliano, você pode e deve também colaborar. Basta que você ligue para o CAEC no telefone 45, código de área 35 25 26 52, ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org e se torne amigo muito facilmente com o seu cartão de crédito em até 12 vezes. Não pesa muito e os benefícios são inúmeros. A gente espera por vocês. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Nós gostaríamos de convidar todos a participar do curso Campo para Pesquisística Interassistencial. Esse curso ele vai ser ministrado pelo professor Hernande Leite. Vai ser realizado no dia 15 e 16 de junho. E o objetivo desse curso, a renda dele vai ser destinado para o lançamento da pré-IC Ectolab, que é a Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia. Então, aqueles que têm interesse em qualificar o seu parapsiquismo mental somático e aprender a desenvolver metodologia e técnicas parapesquisísticas, esse curso é destinado a essas pessoas. E também qualificar a auto-organização metodológica parapsíquica. Então, aqueles que estiverem interessados, principalmente os alunos que participam, os voluntários que participam das dinâmicas parapsíquicas aqui no CAEC, é interessante aprender essas metodologias e técnicas em parapesquisa assistencial. As inscrições elas vão estar sendo realizadas no CAEC e maiores informações pelo telefone 3525-2652, ou telefone 8802-5948 ou pelo telefone 9922-0800. Obrigada, contamos com a participação de todos. E o número de vagas, gente, é limitado, tá? São 40 vagas. Obrigada. Boa tarde. Será realizado no dia 12, 13 e 14 de julho de 2013 o 2º Congresso Internacional dos Intermissivistas, na Cognópolis, Foz do Iguaçu. E você, intermissivista, é convidado pelas instituições conscienciológicas. Apresentamos as mesas de debate para o dia 13 de julho, sábado. Mesa 1. Biografia de Leonardo da Vinci, professor Cícero Schunemann. Superdotado intermissivista, professor Tiago André. Curso intermissivo, docência conscienciológica e liderança interassistencial, professor William Klein. Mesa 2, grupos evolutivos, precursores da Cognópolis conscienciológica, professor Jarbas Paranhos. Perspectiva de Grande Cognópolis, professor Paulo André. Mesa 3, Autointermissiometria, professor Pedro Fernandes. Pré-intermissiologia, professora Mabel Teles. Estudo de casos de intericiológica, professor Marcelo Silva. Obrigada. A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 convida todos os conselheiros a enviarem assuntos que sejam de interesse da comunidade para compor a pauta da próxima Assembleia, que se realizará no dia 23 de junho de 2013, num domingo.
Salienta-se que quaisquer assuntos ou temas relacionados com a Cognópolis Foz e que possam repercutir na comunidade cognopolitana são passíveis de serem enviados para avaliação e deliberação em assembleia. As pautas com assuntos poderão ser enviados para o e-mail conselho500@gmail.com ou podem ser depositados diretamente na urna do Conselho dos 500, que será exposta na saída do tertuliário até o dia 23 de maio. Obrigada. Olá, pessoal. Queremos convidar tertulianos e teletertulianos para a terceira turma da Escola do Parapsiquismo. A nova metodologia da escola visa desenvolver competências parapsíquicas. É um curso prático e um dos objetivos é diminuir a distância entre a teoria e a prática do parapsiquismo. São atividades de longo curso, vão ser realizadas aqui no Campus CAEC, em 3 módulos durante 1 ano. Cada módulo tem duração de 5 dias. O primeiro módulo é de 15 a 19 de julho de 2013, o segundo módulo de 8 a 12 de janeiro de 2014 e o terceiro de 6 a 10 de agosto de 2014. Os interessados podem obter mais informações na recepção do CAEC pelo fone DDD 45 3525-2652 ou ainda enviar e-mail para caec@caec.org. Obrigada. Olá a todos. Eu gostaria de convidar todos os intermissivistas e interessados no parapsiquismo, que a equipe do Acoplamentário está lançando o segundo livro, que é o Acoplamentário Primeira Década, né? Então, o lançamento vai ser no dia 5 de maio, vai ter transmissão online para quem não está aqui em Foz do Iguaçu, e o lançamento vai ser aqui no auditório do CAEC, então sintam-se todos convidados. Quem quiser adquirir o livro, ele está na Epígrafe e também pode ser comprado no Shopcons. Então, maiores informações aqui no CAEC. Obrigada. Para amanhã, então, teremos o verbete do professor Otto, da especialidade comunicologia, que é a técnica da escansão. Obrigado pela sua presença e até amanhã.